meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo agora Eclesiastes 10, versículo 1. Vou ler na NVT. Eclesiastes 10 diz assim: como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Põe também aí na linguagem de hoje. Diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Amém? Meu irmão, imagine que alguém te desse um perfume muito caro. Quem já ganhou um perfume caro? Caro. Caríssimo. Eu gosto de perfume, tem alguns irmãos que eu sei que gostam de perfumes. E a gente sabe que existem perfumes muito caros. Perfumes que passam de 2, 3 mil reais, 4, 5 mil reais. Hoje perfume no Brasil, até mesmo Boticário, Natura, está caro, né? Não está barato. E imagina que você recebe esse perfume raro, caríssimo. Aquele perfume bem preparado. Quem entende de perfume sabe, né? As notas. Quem gosta de perfume, assim como eu e o Isaac, né, Isaac? Que a gente gosta de ver os tipos de notas. Tem sites que mostram quem fez o perfume, o perfumista. Como que agrada o ambiente. Agora imagina que você recebeu esse perfume e ao abrir o frasco, você percebe que tem uma mosca lá dentro. Põe para nós a imagem aí, Gi, para nós. O tema, uma mosca morta no perfume. Imagina, você recebeu esse frasco lindo e quando você abre tem uma mosca lá dentro. Você vai usar esse perfume? Você vai usar? Perfume raro, caríssimo, mas com uma mosca lá dentro? Provavelmente você não vai usar. Não porque o perfume é ruim, não porque é um perfume falso, a essência é falsa, mas porque algo tão pequeno, tão sutil como uma mosca, contaminou aquilo que era precioso. Algo tão pequeno, sutil, muitas vezes que a gente nem percebe, inofensivo, contaminou. E é exatamente isso que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes 10, 1. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume. Como mosca morta. Salomão está nos ensinando algo muito sério. Pequenas coisas ignoradas, coisas que a gente às vezes não dá tanto valor, não dá tanto crédito, mas podem comprometer algo que é valioso. Pode comprometer todo um frasco de perfume valioso. Às vezes, meu irmão, não são as grandes quedas que destroem uma vida espiritual. Às vezes são as pequenas coisas que foram sendo toleradas ao longo do tempo. Pequenas coisas que foram sendo toleradas ao longo do tempo, que realmente começou a trazer um grande estrago. Então eu quero começar essa mensagem trazendo uma reflexão, uma pergunta, um questionamento para você. O que hoje que parece pequeno, que você nem tem notado, que você nem se preocupa, mas que já está tão grande, que tem mudado o cheiro da sua vida.
que hoje é tão pequeno que você não está nem percebendo, mas que está tomando um espaço enorme e tem mudado o cheiro da sua vida. Porque a mosca é pequena, mas o estrago foi grande. Uma mosca pequenininha, num frasco de perfume valioso, acabou com aquilo tão precioso, aquilo que custou tão caro, aquilo que gastou horas. Uma mosca morta. A Bíblia não fala que é um animal grande, não fala que é algo escandaloso, é algo aparentemente insignificante, algo que não tem valor. Mas o texto diz que isso é suficiente para estragar o perfume. Meu irmão, entenda bem isso. O pecado que mais destrói não é o que escandaliza a igreja. Não é. É aquilo que a igreja começa a aceitar. Porque o que escandaliza a igreja não destrói. Escandalizou, resolveu, pronto. Isso não traz uma destruição. Mas um pecado que a igreja começa a aceitar, começa a tolerar, achar que é normal, isso sim, pode trazer um grande estrago. Pode comprometer muitas coisas. E quase sempre, meu irmão, ele começa de forma bem sutil. Bem sutil. Primeiro, uma conversa que deveria ter sido encerrada, e você não encerrou. Uma conversa que começou inocente, mas você sabe que já passou do limite. Mesmo assim, você continua respondendo, continua alimentando. Depois vem um hábito que aparentemente é inofensivo, algo pequeno, algo que todo mundo faz. Todo mundo faz. E você começa a dizer para você mesmo, isso não tem problema. Qual o problema? Isso não tem problema. E aí, aquilo que você fazia de vez em quando, que era só às vezes, vira rotina. Depois começa a vir um pensamento recorrente, que vem um dia, outro dia. E agora, não é apenas aquilo que você faz ou que você ouve. Você começa a pensar nisso o tempo todo. O pecado já não está mais ao seu redor. Agora ele começa a morar dentro da sua mente. E ele vai ocupando um espaço, tomando lugar. E aí então vem o relaxamento espiritual. A oração já não é mais a mesma. Aquele tempo de oração já não é mais necessário. A Bíblia já não é mais aberta, não é mais lida como antes. Hoje não. Ou vai diminuindo, né? Era 30 minutos, passou para 20, passou para 10, passou para 5. Aí passou por um dia sim, um dia não. Aí passou uma semana sim, uma semana não. Até que passa todo dia não. A presença de Deus já não é mais prioridade. E quando a gente percebe, o problema já não está mais no comportamento em si. Porque o nosso coração já esfriou. O nosso coração já está bem longe de Deus. Porque entende bem isso, meu irmão. Quase ninguém se afasta de Deus de repente. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra, de repente. Hoje acordei,
Não quero mais Deus. Não. Na minha vida, ao longo dos meus 41 anos, quase não vi isso acontecer. Aliás, estou puxando na memória aqui, não lembro de ter visto isso acontecer. Já vi muita gente largar o Evangelho. Já vi muita gente desviar. Já vi muitas pessoas saírem. Aliás, eu sou prova disso. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci no berço evangélico, como falam, né? Nasci no berço evangélico. Cresci dentro da igreja, dentro do ambiente religioso. Tocando no ministério de louvor desde os meus 14 anos, 13, 14 anos. Ali naquela rotina. Mas eu vivi já essa palavra. Eu sei do que eu estou falando. Quando você menos espera, você começa a tolerar coisas, a achar coisas normais. E eu lembro que eu entrei numa empresa, naquele ambiente, e eu, crente ainda, né? Crente, o crente. E, como toda empresa grande, na sexta-feira é a hora do happy hour. Principalmente cidade grande, São Paulo. E um dia me chamaram, eu falei, vou lá, o que que tem? O que que tem? Vou lá. E eu lembro que eu fui tomar um copo de cerveja. E eu tomei meio copo, e aquilo me desceu amargo, eu falei, credo, que horrível. Ah, coisa amarga. Mas na outra semana me chamaram e eu fui de novo. E o meio copo passou para um copo inteiro. E aí começou toda sexta-feira a virar rotina, que eu acabei de dizer aqui. Aquilo que antigamente era às vezes, vira rotina. E toda sexta-feira a gente saía para beber. E aos poucos, de pouco em pouco, quando eu menos percebi, eu estava longe de Deus. Eu estava afastado. Então, o que eu acabei de dizer é verdade. Ninguém se afasta de Deus de repente. As pessoas se afastam de Deus aos poucos, tolerando pequenas coisas, coisas pequenas. Não é aceitando coisas grandes. Não é, sabe, falando, vamos assaltar, vamos roubar, vamos se prostituir. Não, ninguém faz isso. Ninguém aqui dentro da igreja sai da igreja e falou, amanhã eu vou fazer um assalto, amanhã eu vou virar bandido, amanhã eu vou virar prostituta. Não existe isso. É tolerando as pequenas coisas. E aí a gente tolera. E a gente sem perceber vai tolerando. E a pequena mosquinha começa a contaminar. O perfume era bom, mas a contaminação veio de dentro. Assim, um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O perfume, meu irmão, foi bem preparado. Esse perfume foi bem preparado. O perfumista era competente. O problema não estava na essência em si, mas o problema estava na contaminação que entrou depois do processo. Porque Deus já fez coisas boas na sua vida, sim ou não? Quem pode falar, Deus já fez coisas boas na minha vida? Deus já fez coisas boas nas nossas vidas. Ele já trabalhou no seu caráter. Tem muita coisa que precisa mudar? Tem na sua vida e na minha. E Ele vai trabalhar isso até o final das nossas vidas. Mas Ele já começou uma obra. Ele te deu um chamado. Todo mundo aqui tem um chamado, já falei sobre isso. Ele construiu uma história com você. Mas, entenda bem isso, não é que tudo foi destruído. Mas, às vezes, meu irmão, algo entrou e ficou lá dentro. Sabe aquele ressentimento?
que nunca foi tratado e está lá dentro? Nunca foi tratado, está lá dentro. Um ressentimento. Um hábito que você começou a tolerar, como eu disse. Algo que você rejeitava, mas aí você começa a tolerar. Uma área da vida que você sabe que não está certa, mas você vai deixando, vai afrouxando, vai afrouxando. E saiba, meu irmão, o problema é que o inimigo, ele não precisa destruir a sua vida, ele só precisa contaminar o que Deus construiu. O diabo não precisa chegar e te dar uma rasteira e destruir. Aliás, eu já falei, não pensa que o diabo ele vai aparecer para você como diabo. Porque se o diabo aparecer como diabo, todo mundo vai saber, não é? Principalmente nós que estamos aqui. Se o diabo aparecer como diabo, a gente dá a risada da cara dele e fala, filho, tchau. Eu sou de Cristo. Então ele nunca vai aparecer como diabo. Ele não vai fazer isso. Mas qual é a estratégia dele? É ir contaminando aos poucos aquilo que Deus construiu. É como uma mosca. E vai tentando aos poucos. E eu lembrei, uma vez eu estava ali na casa do meu sogro. Foi um exemplo bom de mosca. A gente almoçou. E tinha uma panela de arroz maravilhosa, lembra disso? Tinha uma panela de arroz maravilhosa. A gente saiu do culto, sobrou comida, vamos lá. Na hora que tirou a panela da geladeira, que a gente abriu, saiu aquela mosca de dentro. Mas aí eu pensei, não tem nada demais. Aí a Joyce começou a olhar, e daqui a pouco já tinha larvas. Dá para recuperar? Dá? Por mais que você queira tirar uma, vamos tentar caçar larva. Quem tem coragem de comer uma panela dessa? Meu irmão, uma vez que a mosca entrou, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma vez que a mosca entrou, não adianta, vai destruir a panela inteira. Uma panela inteira. Ele não precisa quebrar o frasco do vidro, do perfume, para falar, destruir, não. Ele quer só estragar o conteúdo que está lá dentro. Porque olha que lindo. Quem está vendo essa imagem aí? Está bonito aí? Ali na tela eu vejo melhor. Lindo, né? Esse frasco de perfume. Olha, coisa maravilhosa. É lindo. Não precisa quebrar, não está quebrado. Ele espirra. Mas qual a utilidade disso, meu irmão? Qual a utilidade de um lindo frasco com uma mosca dentro? Qual a utilidade? Você tem que entender que a queda não começa no escândalo. Começa na tolerância. Porque o escândalo, meu irmão, é o final do processo, não é o começo. Antes da queda, teve um processo invisível, aparentemente invisível. E a Bíblia mostra isso claramente. Abre comigo lá em 2 Samuel 11, 1. Diz assim, no começo do ano, época em que os reis, repara bem nisso, no começo do ano, era época do quê, meu irmão? O que diz aí? Aonde que o rei tinha que estar? Na guerra. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi, o que ele fez? Ele foi para a guerra? Davi ficou.
Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi era para estar onde, meu irmão? Na guerra. E Davi estava onde? Só que entenda, Davi não caiu quando ele viu Batseba. Ele começou a cair quando ele parou de vigiar. Quando em vez de estar na guerra, estava em casa. Quando em vez de estar na guerra, estava deitado, descansando. Estava no lugar errado, no tempo errado, e além do mais, com o coração relaxado. Não estava vigiando. Estava ali, relaxadão. E aí sim, nesse momento, o que acontece? A tentação encontrou o espaço necessário. E aí vocês sabem o resto da história. Quem não sabe, continua lendo aí na sua casa, 2 Samuel, que a gente não tem tempo para contar toda a história. Mas vocês vão entender o estrago que fez essa pequena mosca que entrou na vida de Davi. Então, meu irmão, é por isso que muitas quedas começam assim. Primeiro vem uma falta de vigilância. Uma falta de vigilância. Depois vem um relaxamento espiritual. Aí depois vem aquela justificativa interna. Tipo de frases que a gente gosta de dizer. Não é tão grave assim. Todo mundo faz, por que eu não posso? Deus entende, Deus me entende, Deus sabe. Ou frases como a gente ouve também bastante nesses momentos. Eu tenho direito de ser feliz. Ai, como eu gosto de ouvir essa frase. Aí eu lembro daquela canção que a gente cantava antigamente, né? Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Sabe qual é o seu direito, meu irmão? De não ter direito algum. Cutuca aí seu irmão e fala, sabe qual é o seu direito? Sabe qual é o seu direito? Não ter direito algum. Por quê, meu irmão? Porque a gente é cidadão do céu. Porque a nossa vontade é fazer a vontade do nosso Pai. É fazer a vontade de Deus. Então não tem porquê. E aí quando tudo isso passa, essas coisas, essas frases, essa justificativa, vem aquele silêncio da consciência, né? Porque no começo a gente ainda tem aquele alerta, pesa a consciência, mas aí a gente vai insistindo no erro. E aí, cada vez mais o peso vai passando, aquela voz que tinha na nossa consciência começa a ficar mais fraca. E aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. Não incomoda mais. E a Bíblia, ela vai nos alertar lá em 1 Coríntios 10, 12. Abra comigo, 1 Coríntios 10, 12. Ou acompanha no telão. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem, para quê? O que está dizendo esse texto? O que está dizendo? Está todo mundo bem? Está dizendo o quê para nós que estamos aqui na igreja? Nós que seguimos a Jesus. Seguir a Jesus é sinal de que você vai permanecer de pé para o resto da vida? É isso que está dizendo? Não. Seguir a Jesus tá de pé, cuidado, você pode cair. Cuidado, você pode cair. Não é porque você está servindo a Jesus, não é porque você é isso, que você é aquilo, que você não pode cair. Cuidado. Não pensa que você é super homem, super crente. Vocês pensam que estão de pé? Cuidem para que não caiam, vigiem.
Estejam alertas o tempo todo. Porque quem perdeu tudo, meu irmão, antes, perdeu uma coisinha, o cuidado. Antes de perder tudo, você perdeu o cuidado. E quando o cuidado morre, o cheiro começa a mudar. Antes da queda aparecer, o cheiro já mudou. Pessoas que estão já com a mosquinha dentro, as pessoas ao redor começam a sentir cheiro podre. Já parou para pensar? Não é? Quem já teve a experiência de estar com a vida mais ou menos, já teve pessoas ao lado e falou: você está diferente, você não está bem não. Eu sei, estou falando de mim, tá? As pessoas notam, as pessoas percebem, as pessoas olham e já sentem o cheiro diferente. Opa, tem algo diferente aí. Estou sentindo algo diferente. A nossa sensibilidade espiritual começa a diminuir. A nossa consciência já não incomoda como antes. E aí, meu irmão, alguns sinais de alerta começam a aparecer. O que antes doía, agora já começa a ser normal. O que antes era pecado, agora virou opinião. Ah, é opinião. É minha opinião. Não é pecado. É opinião. O que antes era exceção, agora é rotina. E há pessoas que não perderam o chamado, meu irmão, eles perderam a vigilância. Mas Deus não está procurando perfume novo, mas limpeza interna. Hoje não é o dia de eu perguntar se você tem perfume. Hoje não é o dia. Porque muitas pessoas têm coisas boas na vida espiritual. Muitas pessoas têm talento, muitas pessoas têm chamado, têm dons, têm ministério. Há pessoas que sabem cantar, sabem pregar, servem na igreja, têm responsabilidade no reino de Deus. Mas hoje, de acordo com esse texto que a gente leu, a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você não é sobre isso. Não é se a gente tem talento ou não, se estamos usando isso. Não é sobre talento, não é sobre posição, não é sobre o que as pessoas falam da gente quando olham para nós, quando veem a gente. Não é sobre parecer espiritual por fora. Hoje a pergunta que Deus está fazendo é um pouco mais profunda. A pergunta de Deus para mim e para você é: como está o seu coração por dentro? Como está o seu coração por dentro? Existe alguma mosca como essa daí, que precisa ser removida da sua vida? Existe alguma mosca pequena, sutil, que precisa ser removida? Algo pequeno, sutil, mas que você sabe que precisa ser tratado. Porque o problema, meu irmão, não é algo que cai dentro do frasco. O problema é quando a gente finge que a gente não viu, né? Que às vezes tem isso também. A gente finge que não está vendo. A gente finge que não viu. E a solução não é ignorar, a solução não é esconder. A única solução é deixar Deus tratar o seu coração. Foi exatamente isso que Davi entendeu. Foi exatamente a posição que Davi teve quando ele caiu e ele se arrependeu. Ele não pediu um status de volta, ele não pediu uma posição, ele pediu algo mais profundo. Salmo 51:10. Olha o que diz lá em Salmo 51:10.
Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele entende que antes de Deus restaurar o ministério, a posição, o status, Deus precisava restaurar o coração dele. Porque não adianta nada Deus te colocar de volta em situação, em posição, restaurar tudo, se Ele não restaurar o seu coração. A primeira coisa que Deus precisa restaurar, meu irmão, é o seu coração. É o seu coração. E Deus, Ele é especialista e continua fazendo isso hoje. Antes de Deus usar alguém novamente, Ele limpa aquilo que está contaminando a vida. E quando Deus limpa o coração de alguém, quando Deus limpa o coração de alguém, a vida volta a exalar o bom perfume de Cristo. Então, para a gente concluir, meu irmão, essa mensagem, eu quero fazer algumas perguntas para você ir refletindo. O que você tem tolerado em silêncio? O que está pequeno demais para a confissão? Pequeno, que às vezes você fala, isso eu nem preciso confessar. Isso aí Deus nem liga. Mas às vezes essa pequena coisinha, que é o que está segurando a sua vida, é o que está mais amarrando a sua vida, é uma coisa sutil, que você nem liga, que às vezes você nem confessa mais. Mas é o que você precisa começar a confessar. E talvez a sua vida vai começar agora a alavancar, a ir para frente. O que está escondido demais para arrependimento? O que caiu dentro do frasco e você fingiu que não viu? Não deixe algo pequeno comprometer algo eterno. Algo pequeno. Algo que é pequenininho, meu irmão. Que é tão fácil de resolver. E Deus, Ele é especialista. Deus, Ele pode resolver. E não é a falta de perfume que afasta as pessoas de Deus, mas é o mau cheiro do pecado que foi tolerado. Mau cheiro do pecado que foi tolerado. Então, meu irmão, para a gente concluir, eu não sei o que você entendeu até aqui. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Talvez seja uma atitude, talvez um hábito, talvez algo pequeno que você está tolerando. Mas eu quero que você entenda, se Deus está te mostrando isso, não é porque Ele não te ama, pelo contrário, é porque Ele te ama muito. É porque Ele ama você. Isso é prova do amor de Deus. Porque Deus não revela nada para condenar, Deus revela para restaurar. Se Deus Ele está tocando em você, ainda está falando com você, é porque Ele ainda ama você. Porque se Deus não te amasse, Ele tinha te abandonado. Ele não estava te exortando, não estava falando com você, não estava tocando em você, não estava te orientando. Então isso não é sinal da rejeição, é sinal de cuidado de Deus. Deus, Ele não quer te destruir, pelo contrário, Ele quer te salvar. Ele te ama, por isso que Ele te confronta, Ele te corrige e chama você de volta. Então não deixe algo tão pequeno contaminar a sua vida. Não deixe. Não pense que algo que entrou insignificante e você notou agora, e agora você está dizendo, minha história acabou. Não, sua história não acabou. Não é porque entrou na sua vida algo pequeno que a sua história acabou, não. Não acabou. Ainda tem muito pela frente. Deus ainda tem muito pela frente. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. A graça de Deus ainda tem poder para te restaurar, para renovar a sua vida, para reacender aquilo que estava apagado, que você falou, não, está morto. Não, Deus vai reacender.
Porque é o mesmo Deus que perdoou Davi, que restaurou a vida de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E olha quem virou Pedro. Olha quem virou Pedro. A igreja começa com Pedro, meu irmão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus é ainda o mesmo Deus que restaura vidas. Então, meu irmão, aquilo que foi contaminado por um descuido, por uma negligência, pode ser restaurado pela graça de Deus. E quando, meu irmão, Deus limpa o coração de alguém, mais uma vez eu digo, a vida volta a exalar o bom perfume de Cristo. Tem um perfume, meu irmão, que é raro, que você não encontra em lugar nenhum. Você pode procurar, você pode ter o maior dinheiro do mundo, nem o maior sheik árabe consegue encontrar esse perfume. Somente aqueles que encontraram Jesus Cristo conseguem encontrar, que é o bom perfume de Cristo, que eu e você temos o privilégio de exalar o bom perfume de Cristo. Então fica de pé, você que entendeu essa mensagem.